amigos, todos bem? Eu sou o professor Renato da Faculdade Católica de Fortaleza e mais uma vez com o quadro Conhecendo a Católica de Fortaleza, que tem a finalidade de levar para você, através dos nossos meios de comunicação, o dinamismo interno da Faculdade Católica, os seus atores, os seus setores, os seus professores. Hoje nós estamos aqui tendo a alegria de receber o professor Álvaro Carvalho Freire, do curso de Filosofia. Professor Álvaro, já começando o nosso bate-bola, quem é o professor Álvaro? Qual foi a sua carreira? Qual o seu itinerário acadêmico? Então, olá a todos, olá Renato, é um prazer também estar aqui participando desse quadro, Conhecendo a Católica. A minha carreira acadêmica passou pela UFC, me formei a graduação pela UFC, fiz o mestrado também pela UFC, passei um tempo no mestrado de sanduíche na PUC, Porto Alegre. Depois iniciei o doutorado também na UFC, tive a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche na Alemanha e recentemente concluí o pós-doutorado em filosofia na Universidade do Porto, em Portugal. Então está tudo muito claro, o senhor gosta muito de chimarrão, é porque estudou lá em Porto Alegre, não sabia desse detalhe. Explicado. Uma carreira acadêmica bastante interessante e que deve servir de inspiração para os nossos alunos do curso de filosofia aqui da Católica de Fortaleza. Mas, professor, o que foi que fez, o que o fez escolher a filosofia? Olha, Renato, eu sempre fui muito questionador, certo? Sempre procurei ir além daquilo que recebia, Ou seja, procurava ir atrás dos princípios, de algumas informações que recebia, de alguns sentimentos que tinha. E quando encontrei o curso da filosofia, eu percebi que muitos daqueles questionamentos que tinha, a filosofia conseguia, ora, responder e, ora, gerar mais dúvidas, porque a filosofia, de fato, é esse campo da investigação contínua. Então, aquele meu instinto, digamos assim, questionador que tinha na adolescência, me ajudou muito a ingressar no curso de filosofia, porque a filosofia aprofundou aqueles questionamentos que eu tinha, e eu acho que esse é um papel fundamental da filosofia, É aprofundar, investigar aqueles questionamentos que provavelmente você deve ter, que está assistindo, o Renato que está aqui também fazendo a entrevista, e que eu tenho, Ou seja, a filosofia é algo imanente ao sujeito. A procura por querer responder muitas perguntas que fazemos o tempo todo, diariamente, tem como essência o questionar filosófico, tem como essência, então, o pensar crítico sobre a realidade. Então, me encontrei muito na filosofia devido, então, a essa missão, digamos assim, que a filosofia tem de aprofundar questionamentos do senso comum, de ser mais aguda e investigar esses pensamentos. Antes de se decidir pelo curso de filosofia, pensou em outra área? Pensei muito, fiquei muito na dúvida quando fui escolher filosofia, entre filosofia e história. Gosto muito de estudar história e percebi que a filosofia, ela dialoga o tempo todo com os contextos históricos. Então, casou uma coisa com a outra, O interesse que tinha pela história, percebi que a filosofia buscava os fundamentos de determinados períodos históricos. Então, eu acho que foi essencial, assim, nessa minha caminhada, o interesse que já tinha na área de história, conciliar, então, com a filosofia, que cada filósofo reflete o seu tempo, E aí está algo muito fantástico na filosofia, porque ensinamentos, por exemplo, escritos, do Platão, no período V, antes de Cristo, da Grécia Antiga, nos servem, de certa maneira, para analisarmos a sociedade hoje. Então, o filósofo ele consegue refletir sobre o seu período, como era Platão no século V antes de Cristo, e consegue tocar questões que são questões universais, ou seja, que transcendem o próprio período dele. Então, quando, por exemplo, Platão falava sobre a democracia na cidade grega de Atenas, ou quando Platão falava sobre justiça, quando Platão pensava o que é a verdade, o que é o mal, essas perguntas ainda hoje fazemos o tempo inteiro, Então, o Platão pensou sua época, mas trouxe questões que ainda hoje nos perguntamos, não temos uma resposta definitiva para essas perguntas que fazia Platão. E Platão, um exemplo, mas existem vários outros filósofos, que vão para além do seu tempo, refletem a sua época, o seu contexto, mas permitem transcender o seu período.
E eu acho que aí está a riqueza da história da filosofia, né? Da compreensão dos períodos históricos da filosofia. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e a filosofia contemporânea. É, portanto, um erro achar que a filosofia se apega a um passado e fica agarrado a esse passado. Exatamente. Quando, na verdade, o pensamento filosófico nos ajuda a compreender o hoje, as perguntas do hoje, Isso. talvez até em projeção para o futuro. E nesse sentido, professor Álvaro, qual é a relação entre filosofia e tecnologia? Eu peço para o senhor aguardar um pouquinho, que a gente volta já. A filosofia como resposta ou tentativa de respostas para os dias de hoje, em que a tecnologia ocupa tantos espaços, né, professor Álvaro? E aí, qual é a relação entre filosofia e tecnologia? É uma ótima pergunta, Renato, porque penso eu que a filosofia nunca foi tão essencial para a humanidade como é hoje. Por quê? Né? Porque a humanidade nunca precisou tanto pensar sobre aquilo que ela mesma produziu. Você pode analisar a Grécia Antiga, você pode analisar o período medieval, ali entre o século V depois de Cristo até o século III, século XIV. Você pode analisar o período moderno, do século XVI até o século XIX, mas você não consegue dimensionar os impactos dessas técnicas, nesses períodos anteriores, para os impactos das técnicas no período atual. Ou seja, a filosofia ela é fundamental no sentido de pensar o sujeito dentro desta objetividade, dessa produção massiva de bens materiais, que produz uma sociedade cada vez mais consumista, né? Então, a filosofia tem um papel fundamental, essencial em pensar sobre o que este sujeito está produzindo, para quem está produzindo. Então, a filosofia tem um caráter essencialmente nesse sentido teleológico, no sentido de finalidade. Para que este objeto está sendo produzido? Para quem este objeto está sendo produzido? Né? Então, a filosofia, ela pensa essas questões, né? Há uma área da filosofia dedicada a essa relação entre filosofia e tecnologia, que é a filosofia da tecnologia, uma área recente, uma vez que a tecnologia é um produto da nossa cultura, né, atual, período contemporâneo, mas essa área da filosofia da tecnologia tenta remontar como se dava a relação entre sujeito e técnica nos períodos anteriores e qual foi o momento decisivo em que essa relação entre sujeito, entre indivíduo e técnica nas sociedades anteriores, qual foi o momento em que houve uma mudança radical. Então, essa mudança radical aconteceu na Revolução Científica, né, em que o sujeito se viu, então, como aquele possuidor da natureza, como transformador da natureza. Então, houve uma mudança radical no caminho da humanidade no período moderno, e a filosofia da tecnologia reflete sobre as consequências desse período moderno, né? Ou seja, é algo muito nosso, né? E a filosofia nos serve também como, eu sempre costumo falar, ela nos serve como um certo filtro desse mundo, né? A gente abre o celular, a gente é bombardeado o tempo todo por informações, por notícias, e muitas vezes, né, não paramos para pensar naquilo que recebemos. Ora, quando eu falo em pensamento, a reflexão mais radical do pensamento quem faz é justamente o pensar filosófico. Então, nada mais justo e nada mais necessário esse pensamento filosófico nos tempos atuais. E o senhor falando em consequências da tecnologia, não há como não fazer o link com a liberdade. Será que com tanta tecnologia hoje o homem está mais livre ou o homem está mais escravizado? E o que seria liberdade nesse contexto de tanto uso das tecnologias? Né? É interessante, por exemplo, o uso do celular. A gente não almoça mais sem o celular, né? A gente está permanentemente à mão, né? E o que é mais curioso, em tempos de tanta tecnologia, de tanta informação, parece assim que a gente não está saindo mais instruído, mais educado, mais diferenciado nesse aspecto, né? do conhecimento, da aquisição do conhecimento. Isso. Tanta informação à mão, bem diferente, né? De há décadas, não vou falar nem séculos, de há décadas atrás, em que, por exemplo, no campo do direito,
Se eu queria saber qual a jurisprudência de um determinado tribunal superior, me permitam, né? Sou também da área do direito, sou da área da filosofia, tem essa alegria, essa honra, mas também do direito. Quiser saber qual tinha sido uma decisão de um tribunal, a gente tinha que ir para as bibliotecas, pegar livros ultrapassados, denominados repositórios de jurisprudência, para poder saber. Hoje não, com um clique a gente entra no site do Tribunal Superior do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal, e tem acesso às decisões de ontem, porque já está tudo lá. Então, será que isso nos liberta? Sim, não há dúvida, né? Quanta coisa boa a tecnologia trouxe, mas será que isso não nos escraviza? Quanto amarra e quanto grilhão a tecnologia nos trouxe? Isso. Só aproveitando Sim. o gancho, né? A questão da liberdade, penso eu, talvez seja a questão mais cara para a filosofia. Ela está desde Platão, passando por Santo Agostinho, por São Tomás de Aquino, pela mitologia tupinambá, é um assunto, né, pouco aprofundado, né? Os indígenas tinham a sua visão de compreender a realidade, possuíam a sua metafísica, possuíam as suas relações sociais, e a questão da liberdade preocupava o grego, que tentava fundamentá-la, preocupava também o indígena que aqui morava, né, há mais de 3.000 anos atrás. Então, é uma questão, digamos assim, intrínseca ao sujeito. Digamos, é uma questão ontológica dentro da filosofia, faz parte da estrutura do ser. Então, perguntar sobre a liberdade no período atual é muito pertinente, como você está trazendo, nesse exemplo do direito também fica muito pertinente dentro do direito, dentro da arte. Qual será a liberdade de um artista quando ele vai construir a sua arte? Ele é movido pelo contexto ou há ali algo genuíno que partiu dele mesmo? Então, no campo da política, em que sentido somos livres, né, dentro do campo da política, dentro da constituição de leis? Ou seja, em que sentido nós apenas... Será que nós, um questionamento, né, será que nós apenas seguimos leis? Né? Como você trouxe aí o direito, né? Obviamente as leis, né, servem para, de fato, harmonizar, né, dar ordem, digamos assim, à coletividade. Mas até que ponto a obediência, né, a determinadas leis priva a minha liberdade, que é uma questão fundamental para a esfera do direito, a liberdade individual. A gente está aí no período de pandemia, né? Há essa discussão entre a liberdade individual e a liberdade coletiva. Obviamente, a liberdade coletiva deve se sobrepor, né, a uma opção minha de tomar ou não uma vacina. Então, é algo, veja bem, né, aí na esfera do direito, na esfera da arte, na esfera da política, a liberdade está em tudo, né? Ela está em tudo ou está na maneira de nós pensarmos o mundo, né, de certa maneira, né? Refletimos porque temos em nós algo que não podemos tocar objetivamente, né? Não podemos abraçar a liberdade, né? Olha, peguei aqui, isto é a liberdade. Mas todos nós sabemos que temos algo que vai além dessa estrutura corpórea, né? Eu acho que essa seria uma boa definição do que seria a liberdade, né? Vai para além do campo objetivo material. É algo que não posso agarrá-la, mas sei que tenho, mas não consigo agarrá-la, né? Então, eu acho que passa muito por aí. Perfeito, é uma riqueza muito grande, né? Essa reflexão filosófica, essa reflexão agrega muita riqueza ao pensamento cotidiano e odierno atual, né? Mas o que é mais interessante e bonito é que é possível também sistematizar este saber e essa reflexão num curso, né, superior, como o curso de filosofia ofertado aqui pela nossa instituição. Professor Álvaro, pode falar um pouquinho do nosso, porque eu também sou professor, eu sou seu colega no curso de filosofia, sim, mas já, daqui um pouquinho. Professor Álvaro, o que se pode dizer do nosso curso de filosofia? Então, o curso de filosofia da Católica de Fortaleza é um curso com 3 anos de duração, que conta com um corpo docente muito qualificado, muito diversificado. E aqui na Católica de Fortaleza você vai poder encontrar várias linhas de pesquisa sobre a filosofia. As grades curriculares, né, são divididas em períodos históricos. Você tem disciplinas como História da Filosofia Antiga, em que eu estudo, você, né, vai estudar filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, Epicuro.
temáticas como felicidade, amizade, justiça, política, o que é verdade. Tem disciplina como História da Filosofia Medieval, em que há uma relação muito próxima entre razão e fé, debatida aí por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Temos disciplina, por exemplo, como Antropologia Cultural, a disciplina que especialmente, né, leciona aqui na disciplina, que é uma disciplina que vai tematizar, por exemplo, a formação da identidade brasileira, né, o que é o Brasil, como pensar o Brasil. A disciplina que leciona pensar a partir das matrizes que o formaram, né, a matriz Tupi, a matriz Afro, a matriz Luso. Temos disciplinas, por exemplo, como História da Filosofia Moderna, que tematiza ali o século XVI até o século XIX, História da Filosofia Contemporânea, entre várias outras, né? E há um diferencial muito interessante aqui no curso de Filosofia da Católica, que é o Centro de Estudos em Filosofia Brasileira. Esse centro de estudos, ele possui 3 linhas de investigação. Eu sou o coordenador de uma dessas linhas, denominada, né, História da Filosofia Brasileira, História das Ideias Filosóficas do Brasil. O professor Daniel coordena uma outra linha, denominada Filosofia e Literatura, e a professora Celeste coordena a outra, denominada Filosofia Sistemática. Então, esse centro é de fundamental importância para a gente fomentar e discutir autores, pensadores brasileiros, literatos, sociólogos, filósofos, né? Mitologias de povos mais antigos, de povos originários. Então, é um centro que discute e tematiza o que é a filosofia do Brasil. É possível delimitar como foi formada, as principais influências. Então, é um diferencial aqui da Faculdade Católica de Fortaleza. Só seminarista e religiosa podem estudar filosofia? Não, de maneira alguma. De fato, temos, né, muitos alunos seminaristas que vão dar sequência, então, a uma carreira sacerdotal, mas as portas estão abertas, né, para o público em geral, quem se interessa por essas questões que estamos aqui a discutir. São questões de fundamental importância para qualquer pessoa. Então, não só o seminarista se interessa por essas relações. Muito interessante a tua pergunta, porque muitas vezes você fala, né, da Faculdade Católica de Fortaleza, o Seminário da Prainha, tem-se em mente essa formação exclusiva, né, da área mais voltada, então, para a Igreja Católica, mas é um curso aberto, né, a todos, né, quem se interessar pode fazer sua inscrição, né, seu vestibular e cursar conosco, refletir, dialogarmos, né, sobre praticamente, digamos, tudo, né, porque a filosofia, ela, de fato, ela abarca a totalidade, né, das coisas. Em que sentido? Como falei, né, temos disciplinas ligadas à filosofia da arte, você estuda o campo da estética, filosofia política, estuda a justiça, filosofia da lógica, estuda as estruturas mínimas ali da linguagem. Então, a filosofia ela tem essa pretensão de dar conta da totalidade daquilo que o sujeito produz. É o sujeito que produz arte, é o sujeito que produz política, é o sujeito que produz as leis, né, como isso é no direito também, e a filosofia se debruça sobre essa produção. Tanto a consequência, ou seja, a arte em si, a política em si, como aquele que construiu essas obras, né? Perfeito, professor. E nessa toada vale destacar e frisar que as inscrições para o nosso vestibular, para o curso de filosofia também, né, teologia, administração, direito e contábeis estão abertas, inscrições gratuitas, e você tem que visitar o nosso site institucional, catolicadefortaleza.edu.br, e também as nossas redes sociais. Clica lá, procura se inteirar do edital, dá uma olhadinha também na nossa política de descontos. Ninguém vai deixar de estudar por problemas financeiros. Aqui a gente tem esse intuito e essa missão de fazer com que os sonhos se concretizem. E professor Álvaro, uma mensagem final, já chegando ao final dessa nossa conversa, muito agradável, muito gostosa de se ter. Com certeza teremos outras, mas qual a mensagem que você deixa para os nossos alunos do curso de filosofia e para aqueles que se interessam em ingressar nele? Então, agradeço, Renata, a nossa conversa, nosso papo, né? Foi muito interessante, trocou aqui algumas figurinhas. E para você que está aí nos assistindo, agradeço também por ter ficado até o final. E
penso que nós dialogamos aqui um caráter fundamental da filosofia, que é a questão da dialética, da troca de saberes, né? Da comunicação com outras subjetividades. E para você, né, que gosta de refletir, de pensar essas questões, vem com a gente, né? O curso aqui está aberto, o Renato aí já deu algumas informações, o vestibular acontece em determinados períodos, acesse o site da Faculdade Católica de Fortaleza e vem pensar com a gente. Perfeito, professor Álvaro, nós agradecemos, esperamos o senhor, contamos com a sua presença em outras oportunidades e a você que nos assiste, um forte abraço, na certeza do próximo encontro. Vem para a Católica!